Galera, antes de começar o vídeo, deixa o like e se inscreve para mais vídeos de história de terror. Eu estava sozinho, caminhando pelas trilhas do cemitério à noite. A lua estava coberta por nuvens, deixando o lugar ainda mais sombrio. O vento soprava com força, fazendo as árvores balançarem, mas a sensação de estar sendo observado me incomodava. As lápides antigas se alinhavam ao longo do caminho, cobertas de musgo e com o tempo escuro, dando ao lugar um ar de abandono. Enquanto caminhava, vi algo em meio à neblina que parecia não se encaixar. Uma figura pálida, com uma postura ereta e tensa, estava entre as lápides, virada de costas. Algo sobre ela me fez hesitar, mas, ao mesmo tempo, senti uma necessidade estranha de me aproximar. A figura parecia estar esperando por mim, como se soubesse que eu estava ali. O medo era grande, mas a curiosidade falou mais alto. Aproximei-me devagar, tentando não fazer barulho. À medida que me aproximava, o vento parecia aumentar, e a sensação de que algo estava errado ficou ainda mais forte. Quando finalmente cheguei perto o suficiente para ver seus detalhes, a figura se virou lentamente. Seus olhos estavam completamente brancos, sem uma íris, sem um reflexo de vida. Foi como olhar para um abismo vazio, e a sensação de um frio intenso percorreu meu corpo. Por um momento, tudo ficou em silêncio absoluto. Não consegui mover um músculo. A figura estava parada, olhando fixamente para mim, e parecia que ela queria me dizer algo, mas suas palavras não saíam. O medo apertava meu peito, como se eu estivesse diante de algo que não deveria estar ali. O vento aumentou ainda mais, e, antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a figura desapareceu na neblina. Como se nunca tivesse estado ali, sumiu de uma vez. Fiquei parado por um tempo, tentando entender o que acabará de ver. O ar estava carregado e denso, como se algo tivesse se movido naquele espaço, mas sem deixar rastros. Olhei ao redor, mas o cemitério estava vazio, e a sensação de que algo estava errado ainda persistia em meu corpo. O que mais me perturbava era o silêncio, algo que nunca havia experimentado tão intensamente antes. O som do vento e das folhas não parecia natural. Com o coração acelerado, comecei a andar de volta pelo caminho, tentando afastar a visão daquela figura de minha mente. Mas, ao dar alguns passos, uma sensação de déjà vu me invadiu. Olhei para trás, e foi quando o vi. Uma lápide estava diante de mim, recém-colocada, com meu nome esculpido nela. Meu corpo ficou gelado, e por um instante, não conseguia respirar. Como poderia ser? Eu não havia notado aquela lápide antes. O nome estava lá, gravado com detalhes tão nítidos que parecia impossível que fosse uma coincidência. Eu me aproximei da pedra, e o frio que antes vinha do vento agora parecia emanar da própria terra. A sensação de estar sendo observado aumentou ainda mais, como se algo estivesse me observando da escuridão ao redor. O medo me envolveu de forma tão intensa que eu quase não conseguia me mover. A cada segundo que passava perto daquela lápide, mais eu sentia que ela tinha algo a ver com a figura que eu havia visto. A neblina parecia mais espessa ao meu redor, e eu não conseguia afastar a sensação de que aquilo não era um simples erro. Algo muito estranho estava acontecendo ali, algo que não podia ser explicado. Por um momento, até pensei em chamar alguém, mas não sabia se conseguiria articular o que havia acontecido. A realidade parecia estar se distorcendo em torno de mim. Olhei para a lápide uma última vez, esperando que, ao virar as costas, tudo se resolvesse e eu pudesse voltar para casa. Mas, quando fiz isso, algo estranho aconteceu. A neblina se dissipou por um breve momento, e eu vi uma sombra se movendo entre as árvores. Não consegui ver o que era, mas algo dentro de mim sabia que não devia mais estar ali. Voltei correndo, sem olhar para trás, sentindo o coração bater forte no peito. A sensação de ser seguido era tão forte que parecia estar em cada esquina do cemitério. Quando finalmente cheguei à saída, o ar parecia mais leve, mas meu corpo ainda estava tenso, como se não fosse possível escapar daquela sensação de pavor. Aquele lugar, aquele momento, ainda estavam comigo, como uma marca invisível. Na manhã seguinte, decidi voltar. Algo me dizia que eu precisava entender o que tinha acontecido, saber o significado daquela lápide com o meu nome.
Mas, ao chegar novamente ao cemitério, o lugar estava exatamente como antes, sem qualquer sinal da lápide. Nenhum vestígio de algo anormal. Como se eu tivesse sonhado ou inventado tudo. Mas no fundo, sabia que não tinha sido um pesadelo. A sensação de ter vivido algo inexplicável não me deixou. Aquela noite ainda estava viva na minha mente, e os olhos brancos da figura pálida continuavam a me assombrar, como se estivessem me observando até hoje. Eu não sabia se havia algo mais naquele cemitério que eu não estava vendo, ou se aquilo era apenas o começo de algo que eu ainda não entendia. O que quer que fosse, uma parte de mim sentia que o encontro com aquela figura não tinha sido por acaso. Eu sempre gostei de caminhar à noite. O silêncio, o vento frio, a sensação de estar sozinho no mundo. Mas naquela noite, minha escolha de caminho foi diferente. O cemitério antigo da cidade sempre me despertou curiosidade, e decidi explorá-lo sob a luz pálida da lua. O chão estava úmido, e o cheiro de terra molhada pairava no ar. Enquanto caminhava entre as lápides gastas pelo tempo, algo me chamou a atenção. No meio do cemitério, uma criança brincava sozinha. Era uma menina pequena, com um vestido claro e os cabelos soltos, correndo entre as sepulturas como se estivesse num parque qualquer. O som de sua risada ecoava no silêncio da noite. A princípio, achei que poderia ser alguém que havia se perdido ou talvez uma brincadeira de mau gosto de alguma criança da cidade. Mas havia algo estranho nela. Seu vestido estava limpo demais, sem sinais de poeira ou lama, apesar do chão úmido. Seus pés descalços não deixavam pegadas na terra fofa. Meu instinto me dizia para ir embora, mas minha curiosidade foi mais forte. Caminhei lentamente em direção a ela, e foi nesse momento que a menina percebeu minha presença. Ela parou de correr e virou-se para mim. Seu rosto era sereno, mas seu sorriso era errado. Algo nele não parecia natural. Era largo demais, quase forçado. Sem dizer nada, ela levantou o braço e apontou para uma sepultura um pouco à frente. Fiquei sem entender. Era um túmulo sem nome. A terra sobre ele parecia intocada, como se ninguém tivesse sido enterrado ali. A sensação de inquietação tomou conta de mim. O que tem ali? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. A menina não respondeu. Apenas continuou apontando, com aquele sorriso congelado no rosto. Meu corpo inteiro se arrepiou. Senti um peso no peito, como se algo estivesse pressionando meu coração. Dei um passo hesitante em direção à sepultura. E então ela desapareceu. Simplesmente sumiu. Não correu, não se escondeu. Num instante estava ali, no outro, não existia mais. Foi como se nunca tivesse estado ali. O silêncio pareceu ainda mais profundo. O vento que antes soprava entre as árvores parou completamente. E então, antes que eu pudesse reagir, a terra sob a sepultura começou a se mover. Era um movimento sutil no começo, um leve tremor, como se algo estivesse respirando por baixo. Mas então veio o som. Um arranhado abafado, um barulho úmido, como unhas cavando a terra de dentro para fora. Meus pés congelaram no lugar. O instinto de fugir gritava na minha cabeça, mas eu simplesmente não conseguia. Então a terra começou a rachar. Foi o suficiente para quebrar meu transe. Dei um passo para trás, depois outro, e então virei e corri. Corri sem olhar para trás, sentindo cada fibra do meu corpo gritar para sair dali o mais rápido possível. Só parei quando estava fora dos portões do cemitério, meu peito subindo e descendo em respirações ofegantes. Olhei para trás, e tudo parecia normal. Nenhum sinal da menina. Nenhum sinal da sepultura se movendo. Mas algo dentro de mim sabia que não era imaginação. E, desde aquela noite, sempre que fecho os olhos, ainda vejo aquele sorriso estranho. E, às vezes, no silêncio da madrugada, juro que ouço o som da terra se mexendo. A chuva tinha dado uma trégua, mas o chão ainda estava encharcado. As ruas estavam desertas, e o caminho normal até minha casa parecia longo demais naquela noite. Foi por isso que decidi cortar caminho pelo cemitério. Não era minha primeira vez passando por ali, mas algo naquela noite parecia diferente.
O som dos meus passos ecoava no silêncio, misturando-se ao barulho da água escorrendo entre as pedras. A névoa rastejava entre as lápides, dando ao lugar um ar ainda mais sombrio. Eu tentava não olhar para os nomes gravados nas lápides, focando apenas no caminho à frente. Então, um raio riscou o céu. Por um segundo, tudo ficou claro como o dia. E foi nesse instante que vi. No fundo do cemitério, entre as lápides mais antigas, havia uma figura encapuzada. Estava parada, imóvel, quase fundida à escuridão. O capuz cobria seu rosto, mas eu sabia que ela me olhava. Senti isso na pele, como um frio percorrendo minha espinha. Dei um passo para trás, tentando afastar a ideia de que algo estava errado. Talvez fosse apenas um visitante, alguém que viera deixar flores para um ente querido. Mas então, outro raio cortou o céu. E, dessa vez, vi claramente. Seus olhos brilharam na escuridão. Não era reflexo. Não era ilusão. Era um brilho intenso, quase animalesco, como se aquelas órbitas vazias estivessem carregadas de eletricidade. Meu coração disparou. Tentei ignorar o pânico e caminhei mais rápido, mas cada fibra do meu corpo gritava para correr. Senti a presença atrás de mim, mesmo sem ouvir passos. Era como se a própria noite estivesse me seguindo, densa e pesada. Minha respiração estava ofegante quando cheguei ao portão enferrujado do cemitério. Minhas mãos tremiam enquanto tentava empurrá-lo. Ele estava emperrado. Atrás de mim, o silêncio ficou ainda mais profundo. Não precisei olhar para saber que ela estava ali. Sentia seu olhar queimando minha nuca, perfurando minha pele. Num impulso, forcei o portão com todas as minhas forças. Ele cedeu com um rangido ensurdecedor e eu saí tropeçando para fora. Corri sem olhar para trás. Meus pés espirravam lama, minha visão estava turva de medo. Só parei quando cheguei à rua iluminada, meu peito subindo e descendo em desespero. Olhei para trás, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passará de imaginação. O cemitério estava lá, quieto como sempre. Mas, entre as sombras das lápides, um brilho insistente piscou na escuridão. Ela ainda estava me olhando. E, no fundo, eu sabia que essa não seria a última vez. O vento soprava leve quando cheguei ao cemitério naquela tarde. O céu estava nublado, e o ar carregava um cheiro de terra molhada. Caminhei lentamente entre as lápides até parar diante daquela que eu procurava. Fiquei ali por alguns minutos, em silêncio, lembrando dos momentos que passei com meu familiar. Enquanto ajeitava as flores que havia levado, ouvi um barulho atrás de mim. Passos leves, arrastados, como se alguém estivesse se aproximando devagar. Me virei rapidamente, esperando ver outra pessoa visitando algum túmulo, mas não havia ninguém ali. Fiquei parado, tentando ouvir mais alguma coisa, mas o cemitério estava em completo silêncio. Suspirei, convencido de que era só minha imaginação pregando peças. Mas então, os passos recomeçaram, mais perto dessa vez. Meu corpo gelou. O som estava nítido, como se alguém estivesse parado a poucos metros de mim. Engoli em seco e olhei ao redor, mas o cemitério continuava vazio. Mesmo assim, a sensação de que eu não estava sozinho ficou ainda mais forte. Foi quando senti um sopro quente na minha nuca. Meu coração disparou e meu corpo travou. Alguém estava ali. Alguém estava perto o suficiente para que eu sentisse sua respiração. Meu instinto gritava para correr, mas minhas pernas não obedeciam. Respirei fundo e reuni coragem para olhar de novo. Virei a cabeça devagar, o estômago revirando de medo. E foi então que vi uma sombra, alta, desforme, parada atrás de mim. Não tinha rosto, não tinha olhos, mas eu sabia que estava me observando. O desespero me tomou. Dei um passo para trás, mas no mesmo instante em que pisquei, a sombra desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Meu corpo ainda tremia enquanto eu tentava recuperar o fôlego. Será que minha mente estava me pregando uma peça? Ou será que algo realmente esteve ali, perto o suficiente para me tocar? Não quis ficar para descobrir. Me afastei rapidamente, sentindo um peso estranho no peito.
Mas antes de sair, dei mais uma olhada para trás. O cemitério estava igual a antes. Silencioso, vazio. Mas eu sabia que algo ali tinha me visto. E, de alguma forma, sentia que aquilo ainda estava por perto, esperando que eu voltasse. A tarde já estava escurecendo quando decidi ir embora do cemitério. O vento frio cortava minha pele, e o silêncio do lugar parecia cada vez mais pesado. Caminhei apressado pelo caminho de pedras, mas antes de chegar ao portão, algo me fez parar. Perto de uma árvore, um pouco afastada das lápides, vi uma mulher parada. Ela vestia um longo vestido branco, que tremulava levemente com a brisa. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios, fixos em mim. Meu coração acelerou. Ela não se movia, nem piscava. Parecia uma pintura antiga, deslocada no tempo, congelada ali. Tentei ignorar, mas algo na sua presença me incomodava. Talvez estivesse perdida ou precisasse de ajuda. Engoli em seco e dei alguns passos em sua direção. A cada passo, a sensação de que eu não devia estar ali crescia, mas continuei. Quando estava perto o suficiente, respirei fundo e tentei falar. A senhora está bem? O silêncio foi absoluto. Nenhuma resposta, nenhum movimento. Seus olhos continuavam presos em mim, sem emoção, sem vida. Meu estômago se revirou e um calafrio subiu pela minha espinha. E então, num piscar de olhos, ela desapareceu. O ar pareceu ficar mais denso, pesado, como se tivesse sido sugado para dentro da árvore. Meu coração disparou. Eu estava completamente sozinho, mas ainda sentia aquela presença, como se ela nunca tivesse saído dali. Antes que eu pudesse reagir, algo no chão chamou minha atenção. No exato lugar onde ela estava, havia uma flor fresca, branca, de pétalas intactas, como se tivesse acabado de ser colocada ali. Me ajoelhei, hesitante, e peguei a flor com as mãos trêmulas. O perfume era suave, mas parecia trazer consigo algo que eu não conseguia explicar. Olhei ao redor, esperando ver alguma explicação lógica, mas o cemitério continuava deserto. Nenhuma outra flor por perto, nenhuma pista de quem ela poderia ser. Apertando a flor nos dedos, me levantei e saí dali o mais rápido que pude. Mas algo dentro de mim dizia que aquela mulher não tinha ido embora. Talvez, de alguma forma, ela ainda estivesse ali, me observando, me esperando voltar. A noite estava fria, e o vento assobiava entre as lápides enquanto eu caminhava lentamente pelo cemitério. O silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo som dos meus próprios passos sobre a terra úmida. Foi então que ouvi uma melodia suave e melancólica, flutuando no ar como um sussurro do passado. O som vinha de um dos mausoléus, um antigo, de pedra escura, com inscrições desgastadas pelo tempo. Me aproximei, tentando entender o que estava acontecendo. A porta de ferro estava entreaberta, rangendo levemente ao sabor do vento. A música continuava, cada nota parecendo mais intensa à medida que eu chegava perto. Empurrei a porta com cuidado e entrei. O ambiente era escuro, iluminado apenas pela luz pálida da lua que passava por um vitral sujo. No centro do mausoléu, um piano antigo e empoeirado tocava sozinho. Meus olhos se arregalaram. As teclas se moviam sem ninguém ali, pressionadas por dedos invisíveis. A melodia era triste, carregada de algo que eu não conseguia descrever, um sentimento de saudade e desespero. Meu coração martelava no peito. O ar estava pesado, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. O som foi diminuindo até que, de repente, parou completamente. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Eu queria correr, mas algo me fez olhar para o piano uma última vez. Foi quando vi. Sobre as teclas, uma mão ossuda repousava, imóvel, como se esperasse minha reação. Meus pés pareciam grudados no chão. A mão começou a se mexer lentamente, os dedos arranhando as teclas de marfim amarelado. O som era arrastado, como um lamento vindo de outro tempo. Senti uma presença atrás de mim. O ar ficou gelado, e minha respiração ficou curta. Tentei me virar, mas meu corpo não obedecia. Um arrepio profundo tomou conta de mim. Com muito esforço,
Consegui dar um passo para trás. A madeira do piso rangeu sob meu peso. A mão esquelética deslizou para fora do piano, caindo no chão com um baque seco. Não esperei para ver mais nada. Girei nos calcanhares e corri para fora do mausoléu, sentindo a música recomeçar atrás de mim, mais forte e mais frenética. Quando cheguei ao portão do cemitério, olhei para trás. A porta do mausoléu estava fechada, como se nunca tivesse sido aberta. Mas a melodia ainda ecoava na noite, chamando por alguém que nunca mais voltaria. O céu nublado dava um tom sombrio ao cemitério enquanto eu caminhava entre as lápides, tirando fotos das sepulturas antigas. Sempre tive fascínio por lugares históricos, e aquele cemitério guardava histórias esquecidas, gravadas em mármore e pedra. A cada clique da câmera, sentia o peso do silêncio ao meu redor. Não havia ninguém por perto, apenas o vento gelado passando entre as lápides. Fiquei alguns minutos ajustando o foco e observando os detalhes das tumbas desgastadas pelo tempo. Ao revisar as fotos na tela da câmera, algo estranho chamou minha atenção. Em uma das imagens, atrás de um túmulo rachado, havia uma figura escura. Ela parecia espreitar por trás da lápide, imóvel, como se estivesse me observando. Meu coração disparou. Eu tinha certeza de que estava sozinho o tempo todo. Nenhum visitante, nenhum funcionário do cemitério. Mas aquela figura estava ali, capturada pela lente. Levantei a câmera rapidamente e tentei ajustar o foco para aquele mesmo túmulo. Mas, quando olhei novamente, a figura havia desaparecido. O túmulo estava vazio, como se nunca tivesse havido nada ali. Tentei acalmar minha mente. Talvez fosse uma sombra ou um erro na imagem. Mas, ao ampliar a foto, senti um calafrio percorrer minha espinha. A imagem estava ligeiramente borrada, mas, no meio do ruído digital, um rosto se formava. Não reconhecia aquela pessoa. Era um rosto pálido, com olhos fundos e um olhar vazio, fixo em mim. O desconforto tomou conta do meu corpo, e decidi que era melhor ir embora. Naquela noite, mal consegui dormir. A sensação de estar sendo observado não me abandonava. Algo me dizia que eu precisava voltar no dia seguinte, mesmo que tudo em mim gritasse para não fazer isso. Assim que o sol nasceu, fui direto para o cemitério. Caminhei apressado até o túmulo onde havia visto a figura, querendo encontrar uma explicação lógica para aquilo. Mas, quando cheguei lá, minhas pernas fraquejaram. O túmulo estava completamente vazio. Não havia lápide, nem nome, nem marcas no chão que indicassem que alguém um dia fora enterrado ali. Tentei me convencer de que talvez eu tivesse me confundido, mas no fundo eu sabia a verdade. Algo ou alguém esteve ali naquela noite. E agora, parecia ter simplesmente desaparecido. Antes de sair, tirei uma última foto. Mas desta vez, nem tive coragem de olhar para a tela. A noite estava fria, e a luz pálida da lua cheia fazia as lápides projetarem sombras estranhas pelo caminho. Caminhava devagar, tentando ignorar o arrepio que percorria minha espinha a cada passo. O cemitério nunca me assustou de verdade, mas naquela noite algo parecia diferente. Foi quando o vi. Um homem parado ao lado de uma lápide, imóvel, como se esperasse por alguém. Seu olhar parecia fixo em mim, embora seu rosto estivesse parcialmente coberto pela escuridão. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Talvez fosse um visitante, alguém que tivesse vindo prestar respeito a um ente querido. Ainda assim, algo nele me deixava inquieto. Me aproximei hesitante, e a cada passo, sentia o ar ao meu redor ficar mais pesado. Quando estava perto o suficiente para falar, pisquei por um segundo, e ele sumiu. Não houve movimento, nenhum som. Ele simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. O silêncio era ensurdecedor, e um frio cortante tomou conta de mim. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma explicação, mas tudo parecia normal, até que baixei os olhos para a lápide. Algo novo estava escrito ali, algo que não estava antes. As palavras estavam gravadas na pedra como se fossem parte dela há séculos. 3 letras, cravadas profundamente: vá embora. Meu peito apertou, e minha respiração ficou presa por um instante. Aquilo não fazia sentido.
Quem teria escrito isso? E por quê? Foi só então que percebi o quão quieto o cemitério estava. Nenhum som de vento, nenhum farfalhar de folhas, nem mesmo os grilos cantavam. Apenas um silêncio opressor. Senti um arrepio subir pela nuca, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Não esperei para ter certeza. Meu instinto gritava para sair dali o mais rápido possível. Girei nos calcanhares e corri, meus passos ecoando entre as lápides. Só parei quando alcancei os portões de ferro do cemitério, com o coração disparado e a pele gelada. Nunca mais voltei lá à noite. Seja lá quem ou o que estivesse ali, deixou claro que eu não era bem-vindo. E eu aprendi a respeitar avisos assim. Sempre tive o costume de visitar cemitérios antigos. Havia algo de intrigante na quietude, no tempo congelado entre as lápides. Mas, naquela tarde, algo me fez hesitar. Caminhava entre os túmulos quando notei uma lápide que parecia diferente das outras. A terra ao redor estava remexida, como se tivesse sido mexida recentemente. Mas o que realmente me incomodou foi a pedra. Ela parecia desgastada pelo tempo, mas de um jeito estranho. O nome que deveria estar gravado ali havia sido apagado completamente, como se alguém quisesse esconder quem estava enterrado ali. Curioso, me aproximei e me abaixei para olhar melhor. Foi então que notei algo brilhando bem no centro da lápide, como se minúsculas partículas de vidro refletissem a luz do sol. Sem pensar, estendi a mão e passei os dedos sobre a superfície fria. No mesmo instante, senti uma pressão estranha na palma, como se algo tivesse segurado minha mão por dentro da pedra. Meu coração disparou e tentei puxar a mão de volta, mas meus dedos pareciam colados na lápide. Uma sensação sufocante tomou conta de mim, como se o ar ao redor ficasse mais pesado. A pressão aumentou e um arrepio subiu pela minha espinha. Senti algo se movendo sob a terra. Um som baixo, como se algo estivesse arranhando por baixo da superfície. Minha respiração ficou presa na garganta. Não sabia se era minha mente pregando peças ou se realmente havia algo tentando sair dali. Reuni toda a força que tinha e puxei a mão de volta com um tranco. Caí para trás, minha pele formigando, e observei a lápide como se esperasse que algo surgisse dali a qualquer momento. O brilho desapareceu. A pressão sumiu. O cemitério voltou a ficar em silêncio, como se nada tivesse acontecido. Mas o arrepio em meu corpo permaneceu. Saí dali o mais rápido que pude, sem olhar para trás. Desde então, evito aquela parte do cemitério. Algo naquela lápide não queria ser encontrado. E eu não pretendia descobrir o porquê. Sempre visitei o túmulo de André. Ele se foi jovem demais, e cuidar de sua sepultura era a única forma que encontrei de manter sua memória viva. Naquela tarde, o sol já começava a se pôr quando ajoelhei diante da lápide, retirando folhas secas e limpando a pedra com cuidado. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelo som do vento entre as árvores. Até que ouvi alguém sussurrar meu nome. Congelei. O som foi baixo, quase arrastado, como se alguém estivesse logo atrás de mim. Olhei ao redor rapidamente, esperando ver algum visitante passando por ali, mas não havia ninguém. Tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era apenas o vento, e voltei minha atenção para o túmulo. Foi então que notei algo estranho. Sobre a sepultura de André, havia uma vela pequena, acesa, tremulando suavemente. Eu tinha certeza de que ela não estava ali antes. O vento ficou mais forte, e a chama oscilou. Senti um arrepio subir pela espinha quando a vela se apagou sozinha, como se alguém tivesse soprado. Uma sensação gelada tomou conta do lugar, tão intensa que precisei esfregar os braços. O ar ao meu redor parecia mais pesado, e minha respiração saía em pequenas nuvens, como se o inverno tivesse chegado de repente. Meu coração acelerou. Não sabia explicar o que estava acontecendo, mas a ideia de que André estivesse ali, de alguma forma, passou pela minha mente. Fiquei ali por mais alguns segundos, tentando encontrar uma explicação lógica para tudo. Mas nada fazia sentido. Antes de sair, toquei a lápide com cuidado. Se for você, André, espero que esteja bem, sussurrei, sentindo um nó na garganta. O vento cessou de repente.
O frio desapareceu. E, por um instante, o silêncio do cemitério pareceu mais acolhedor do que assustador. Saí dali sem olhar para trás, mas com a sensação de que, de alguma forma, meu amigo tinha tentado me dizer algo. O vento gelado soprava entre as lápides enquanto eu permanecia ali, em silêncio, diante da sepultura. Era minha última visita antes de ir embora da cidade, um adeus solitário para alguém que um dia fez parte da minha vida. Enquanto ajeitava algumas flores sobre a lápide, um som distante fez minha espinha gelar. Um choro baixo, arrastado, como se alguém estivesse sofrendo em silêncio. Olhei ao redor, mas o cemitério estava vazio. Apenas as árvores balançando com o vento e a lua iluminando o caminho de pedra. Mesmo assim, o choro continuava, vindo de algum lugar perto. Segui o som hesitante, sentindo meu coração acelerar a cada passo. Atrás de uma fileira de lápides antigas, vi uma mulher ajoelhada diante de uma sepultura. Ela estava vestida de preto, os ombros tremiam como se estivesse soluçando. Seu cabelo caía sobre o rosto, e suas mãos magras estavam pousadas no chão, apertando a terra com força. Por um momento, hesitei. Algo nela me incomodava, mas ignorei o instinto e me aproximei um pouco mais. Senhora? A senhora está bem? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. O choro cessou imediatamente. Um silêncio sufocante tomou conta do lugar. A mulher permaneceu imóvel por alguns segundos antes de levantar lentamente a cabeça. Quando seus olhos finalmente encontraram os meus, o ar pareceu ser arrancado dos meus pulmões. Eles eram completamente brancos, sem pupilas, sem vida. E então ela sorriu. Seus lábios se esticaram de um jeito errado, revelando dentes amarelados e irregulares. Sua pele era pálida, quase cinza, e seu rosto parecia distorcido pela sombra da lua. Quando ela falou, sua voz não parecia vir de sua boca, mas ecoar de dentro da terra, como se muitas vozes sussurrassem juntas. Você deveria estar aqui. Meu corpo congelou. Um arrepio percorreu minha espinha, e o pavor tomou conta de mim. Dei um passo para trás, depois outro, mas a mulher não se moveu. Apenas me observava com aquele sorriso macabro. Não esperei para ver o que aconteceria depois. Girei nos calcanhares e corri, sentindo a respiração falhar. Só parei quando saí dos portões do cemitério. Mas mesmo do lado de fora, ainda sentia aqueles olhos vazios me observando. Era uma tarde comum quando decidi dar uma caminhada pelo cemitério. Nunca fui supersticioso, mas algo me atraía naquele lugar silencioso, com suas pedras antigas e o ar de mistério que pairava. A entrada estava como sempre, com suas grandes portas de ferro e o caminho de pedras que levava aos túmulos. Enquanto caminhava entre as lápides, algo chamou minha atenção. Perto da entrada, em um canto isolado, havia uma lápide que parecia muito mais antiga do que as outras ao redor. O mármore estava gasto, e as inscrições estavam parcialmente apagadas. Fiquei curioso e me aproximei para tentar ler o que estava escrito. Mas algo estranho aconteceu. As palavras, que inicialmente pareciam ser apenas uma linha de texto incompleta, começaram a se mover lentamente. Eu pisquei algumas vezes, achando que meus olhos estavam cansados, mas não, as letras realmente se mexiam. Como se estivessem dançando sobre a pedra, mudando de forma a todo instante. Primeiramente, li aqui repousa, depois as palavras se transformaram em ninguém nunca soube. Fiquei paralisado, observando a mudança. Era como se a lápide estivesse tentando me afastar, como se algo invisível estivesse me dizendo para não continuar olhando. A sensação de desconforto aumentou e eu me afastei um pouco, mas ainda de olhos fixos na pedra. As palavras se embaralhavam, formavam frases incompletas, desapareciam e reapareciam, como se estivessem se escondendo de mim. Eu queria entender o que aquilo significava, mas ao mesmo tempo algo dentro de mim me dizia para parar. No entanto, não consegui resistir. Me aproximei ainda mais, tentando focar os olhos nas palavras que se moviam, esperando ver algo mais claro. Foi então que percebi uma mudança no ambiente ao meu redor. A luz do dia parecia diminuir lentamente, e uma escuridão crescente começou a envolver a entrada do cemitério.
Olhei para trás, esperando ver a rua, as casas, a saída, mas algo estava errado. A entrada que antes estava visível e iluminada, agora havia desaparecido. Tudo o que eu conseguia ver era uma névoa densa, engolindo o que antes parecia ser o caminho de volta. O cemitério, que antes estava tranquilo, agora parecia um labirinto sem fim. Meu coração começou a bater mais rápido, e a sensação de pânico tomou conta de mim. Olhei novamente para a lápide, mas as palavras haviam desaparecido completamente. O que restava era apenas uma pedra fria e lisa, sem qualquer sinal do que estava escrito antes. O vento soprou com mais força, fazendo as árvores se balançarem, e eu sabia que precisava sair dali. Mas quando tentei me virar para encontrar uma saída, a sensação de que o caminho de volta havia desaparecido ficou mais forte. O medo me paralisou, e tudo o que eu queria era sair daquele lugar. Mas a noite, agora mais escura do que nunca, parecia me engolir, e o silêncio do cemitério se tornou ensurdecedor. Eu estava preso ali, sem saber como, mas sentindo que algo, ou alguém, não queria que eu saísse. Decidi dar uma caminhada pelo cemitério em uma tarde silenciosa, buscando um lugar tranquilo para refletir. Estava cansado do barulho da cidade e da correria do dia a dia, então pensei que ali seria o local perfeito para encontrar um pouco de paz. A luz suave do entardecer filtrava-se pelas árvores, criando sombras longas e misteriosas sobre as lápides. Caminhei lentamente, observando as inscrições nas pedras, tentando absorver a quietude que o lugar transmitia. Mas, à medida que me aprofundava entre os túmulos, uma sensação estranha começou a crescer dentro de mim, como se algo estivesse fora do lugar. Foi então que vi, entre as sombras, uma figura. Ela estava parada perto de uma lápide, alta e magra, com uma postura que parecia tanto elegante quanto perturbadora. Seu semblante era triste, como se carregasse um peso invisível que a fazia olhar para o chão, como se estivesse em luto. Eu parei, olhando por um momento, tentando entender o que era aquilo. A figura parecia humana, mas algo nela estava fora do comum, como se não fosse parte deste mundo. A sensação de desconforto aumentou, mas ao mesmo tempo, algo me fez querer me aproximar, como se eu precisasse saber mais sobre ela. Conforme dei um passo em sua direção, algo incomum aconteceu. A figura, que antes parecia sólida, começou a desaparecer diante dos meus olhos. Em um piscar de olhos, ela simplesmente se desfez, sumindo nas sombras de onde havia surgido. Fiquei parado, paralisado, tentando processar o que acabará de acontecer. O cemitério parecia ainda mais silencioso agora, como se a figura tivesse levado consigo toda a paz que existia ali. Foi quando olhei para o chão, no lugar onde ela havia estado. A terra, que antes estava intacta, agora tinha uma mensagem. As palavras estavam marcadas de forma estranha, como se tivessem sido deixadas por algo ou alguém que não pertenciam ao lugar. Você já me viu. As letras estavam rasgadas na terra, escuras e profundas, como se algo tivesse se revelado. Fiquei ali, sem saber o que pensar. A sensação de que algo inexplicável havia acontecido me envolveu completamente, e um calafrio percorreu minha espinha. Como isso era possível? Quem teria deixado essa mensagem? O que significava? Naquela noite, quando voltei para casa, a sensação de que não estava sozinho cresceu dentro de mim. Eu tentava ignorar, mas, a cada movimento, sentia que algo ou alguém estava me observando. O ar parecia mais denso, e até mesmo a luz da minha casa parecia mais fraca, como se algo tivesse se infiltrado em minha vida naquele dia. Nos dias seguintes, essa sensação só aumentou. Eu não conseguia parar de olhar por cima do ombro, como se alguém estivesse sempre por perto. Até mesmo as sombras pareciam ter uma presença mais forte, como se algo estivesse esperando para se revelar. De alguma forma, tudo parecia mais sombrio. Olhava para as ruas e para as pessoas, mas algo dentro de mim me dizia que alguém me observava, sempre por trás. No começo, eu tentava racionalizar, dizendo a mim mesmo que era apenas paranoia. Mas, a cada dia, a sensação ficava mais real, mais palpável. Até hoje, eu sinto que há algo seguindo meus passos, algo que eu vi naquele cemitério, algo que nunca deveria ter encontrado. E eu não sei como,
Mas sei que aquela figura ainda está por aí, esperando que eu a veja novamente.